Não vivo no passado, nem no futuro e nem no presente. Eu vivo no eterno. É do livro Mantras de Vida, de Loester. Livro dos Espíritos, a questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. No livro A Gênese, dando prosseguimento ao caráter da revelação espírita. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir. O Espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. O Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com o auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Demais, se se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora,
como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é Ele o verdadeiro Consolador. E aqui tem uma nota de Allan Kardec. Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos. Para a educação deles fizeram grandes sacrifícios e dizem consigo mesmos que tudo foi uma perda pura. À luz do Espiritismo, porém, não lamentariam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos. Porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá primeiro de que tudo para o seu adiantamento espiritual e mais, que serão aquisições novas para outra existência e que quando voltarem a este mundo terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem ao nascer ideias inatas que sabem, como se diz, sem que tenham aprendido na presente vida. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhe deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espíritos, quer como homens. Talvez sejam eles, de novo, os pais desses mesmos filhos que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles lhes suscitarão em nova existência. E finalizamos com a poesia de Bittencourt Sampaio, A Maria. Eis-nos, Senhora, a pobre caravana em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos e infinitos nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor.